Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Eu estava dormindo normal, tranquilamente, depois de um dia inteiro de serviço, como todas as noites quando aquilo aconteceu. De repente, minha mulher me despertou. O detalhe, e que me deixou assim bem assustado, é que ela não me acordou assim de um jeito normal. Pelo contrário, quando acordei, ela estava me sacudindo. Sabe a coisa mais esquisita do mundo? Imagine você acordar daquele modo. Levei o maior susto da minha vida, tentando me defender, porque ela começou a me dar tapa. Que é isso, Daniela? Ficou louca? Para com isso, guria. Seu safado, você estava transando com a minha irmã. Mas que loucura é essa? Você ficou doida? Quando escutei aquilo, aí mesmo é que não entendi mais nada. Que história maluca. Sabe, coisa mais absurda. De onde que ela tinha tirado aquilo? Eu tentando contê-la. Ela não falava coisa com coisa. Só ficava me acusando. Lembro que levantei da cama, acendi a luz. Depois olhei para ela e falei: olha, eu acho que eu vou te levar para uma consulta com o médico, viu? Você ficou louca? Você escutou a bobagem que você está falando? De onde que você tirou isso de que eu estou te enganando com tua irmã? Ela ficou me olhando em silêncio durante um tempo, até que finalmente se explicou. Foi um sonho que eu tive. É isso. Aliás, sonho não, né? Pesadelo. Imagine você na cama com a minha irmã. Não, peraí. Você está me dizendo que sonhou que estava me assistindo na cama com a tua irmã e por causa disso você começou a me bater e a me sacudir? Você ficou biruta, ô Daniela? Ficou metendo o teu sonho. Acontece que no sonho ele parecia tão real e você estava gostando. Olha, eu fiquei olhando para a cara dessa mulher, sem saber se ria ou se chorava. Não dava para acreditar. Ela me acordou daquele jeito, com um safanão me sacudindo, porque ela tinha tido um sonho. Ela estava me responsabilizando por um sonho que ela havia tido. E olha, pelo jeito dela, devia ter sido um sonho bem pecaminoso, porque ela realmente estava fora de si, como se realmente eu tivesse alguma culpa. Apaguei a luz, voltei para a cama, deitei, mas ela continuou ali sentada, olhando para o nada. Perguntei se ela não ia deitar para dormir, mas ela nem se mexeu. Pelo jeito, tinha sido um sonho que tinha mexido demais com a cabeça dela. Dali a pouco, depois de alguns segundos de silêncio, ela perguntou: você acha a Solange bonita? Hein, Nilson? Mas que pergunta boba, Daniela. Sabe, nada a ver. Vamos dormir. Acha ou não acha? É uma pergunta simples, responda. Não respondi. É porque era bem capaz de ela me bater de novo, né? Se eu dissesse que sim, que achava a irmã dela bonita. Diante do meu silêncio, pensa que ela parou, fez outra pergunta: você sente atração por ela? Alguma vez você já pensou nela enquanto fazia amor comigo? Daniela, pelo amor de Deus, eu vou te internar. É sério isso? Meu Deus do céu, me deixa dormir. Daqui a pouco eu tenho que levantar para trabalhar. Conversa boba. Boba só se for para você. Você pensa que eu nunca reparei que você fica olhando para ela? Olha, eu nem me dei ao trabalho de responder.
A Solange tinha 22 anos. Era a única irmã da Daniela. E é claro que era uma menina bonita. Claro que eu já tinha reparado nela. É porque eu não sou cego. Só que, juro, nunca pensei nessa menina assim com algum tipo de malícia. Pelo fato de ser minha cunhada, sempre a respeitei acima de tudo. Aliás, conhecendo a esposa que eu tinha, não seria nem louco de tentar alguma coisa com ela. Imagine. Olha, nesse ponto, eu sempre fui um cara assim muito respeitador. Nunca fui de dar em cima de outras mulheres, muito menos ainda em cima da minha cunhada. Imagine. Sei que muita gente pode não acreditar, mas sempre fui um cara muito fiel. Até porque gostava de verdade da minha esposa. E ela me bastava, não sentia vontade de me meter com outra na rua. Depois que a Daniela se deitou de novo, foi inevitável eu ficar ali quieto, pensando, inclusive com a imagem da minha cunhada na cabeça. Só que pensei assim, como sempre pensava, sem malícia nenhuma. Olha, achei até graça da situação. Apesar de ter ficado meio zangado no começo, até porque convenhamos, né? Imagine. Mulher sonha com uma coisa e me culpa, a mim, que estou ali do lado, dormindo. Morávamos no terreno da minha sogra. Depois que nos casamos, a mãe dela nos cedeu uma parte dos fundos para construirmos a nossa casa. E a dona Cleusa morava na casa da frente com a Solange. A gente se via pouco, era mais final de semana. Mesmo assim, ela quase nem parava muito em casa. Até onde eu sabia, não estava namorando. Mas com toda certeza, devia ter pelo menos um paquera. Sabe, alguém com quem ela ficasse de vez em quando. A Daniela teve esse sonho numa quarta-feira. Somente no domingo, fiquei frente a frente com a causadora, entre aspas, né, daquela nossa discussão. Fomos almoçar com a minha sogra e a Solange estava em casa. Confesso que me senti meio esquisito na sua presença. Depois daquele episódio, né? Que olha, se não fosse terrível, seria até engraçado. Principalmente porque eu notei que a minha mulher ficou ali do lado com aquela cara, assim, sabe, me olhando feio, como se estivesse me vigiando. Tenho certeza que se eu olhasse para Solange ou puxasse algum assunto com ela, era bem capaz da Daniela me dar um beliscão. Nesse dia, minha cunhada estava usando uma bermuda, assim, um short. E pelas tantas, a Daniela olhou para ela, mediu dos pés à cabeça a menina e falou assim com um tom de ironia: escuta, você não tem um short mais curto do que esse, Solange? Tá dando pra ver até tua bunda de fora, viu? Parece que faz isso só pra provocar, né? A menina, coitada, ficou até meio sem jeito. Não deve ter entendido nada, né? Tanto que falou: como assim, Daniela? Provoca quem? Olha, é claro que ela deve ter entendido, porque desviou os olhos na minha direção na mesma hora. Ficou um clima bem chato, viu? Até meio pesado. Tanto que, para evitar qualquer problema, acabei voltando para casa. Minha mulher continuou na casa da mãe. E fiquei até me perguntando se ela tinha comentado alguma coisa com a irmã sobre o sonho que havia tido com a gente. Tomara que não, né? Porque, sei lá, queria que ficasse meio um clima ruim entre a gente. E depois que voltou para casa, a Daniela estava com uma cara assim tão estranha. Quer dizer, continuou com aquela tromba. Ficou ali amoada no canto dela, praticamente nem falou comigo durante o resto do dia. Aliás, desde que havia tido aquele sonho maluco,
que ela estava estranha. Como se eu realmente tivesse feito alguma coisa. A verdade é que, por causa daquele sonho, duas coisas começaram a acontecer. Primeiro, a Daniela se tornou meio paranoica. Começou a ter ciúme de mim com a Solange, que eu nunca vi igual. Não podia me ver perto dela, ou olhando na direção dela, que já fechava a cara. Sabe, na cabeça dela, devia ter aquele pensamento que eu realmente tinha alguma coisa com a minha cunhada. Ou se não tivesse, queria ter. Mas era um ciúme assim, sabe, desmedido, meio paranoico mesmo, sem razão de ser. E até minha sogra já tinha percebido. Um dia, inclusive, a dona Cleusa veio conversar comigo. Com ali me olhando assim, aí ficou em silêncio, fez um rodeio. Sabe quando você percebe que a pessoa quer falar? Até que pelas tantas perguntou o que realmente ela queria saber. Nilson, não me leva a mal, mas andou acontecendo alguma coisa entre você e a Solange? Ué, como assim, dona Cleusa? Sei lá, tô sentindo um clima entre vocês dois. Domingo, ela discutiu com a irmã. Eu escutei até teu nome no meio. Pensei até que as duas fossem se pegar. Me fala, você não andou fazendo nada de errado, né? Respondi que não, até porque não tinha feito mesmo. Mas olha, foi por um triz que eu não contei do sonho que a Daniela havia tido. Aliás, devia ter falado, viu? Porque aquele sonho era o culpado de tudo. Minha mulher andava levando a sério aquele sonho que ela, sei lá, estava se deixando levar pela paranoia, pela fantasia. Para se ter uma ideia, ela chegou a parar de ir na casa da mãe. Não ia nem mesmo final de semana. E ficava brava comigo se eu fosse. Não queria me ver perto da irmã, por nada do mundo. Sabe, ciúme bobo, sem razão de ser. O problema é que por causa de toda essa bagunça, uma segunda situação passou a ser recorrente. Eu comecei a pensar demais na minha cunhada. Até que senti que estava me sentindo atraído por ela. Mas você não falou que... Eu sei o que eu falei. E realmente nunca tinha olhado para essa menina com alguma malícia, repito, com alguma intenção. Foi depois que a minha mulher começou a ficar paranoica, a me culpar por um sonho que ela teve, que alguma coisa começou a acontecer e eu comecei a prestar atenção na minha cunhada. De tanto a Daniela ficar falando na minha cabeça, eu comecei a reparar na menina. E daí a começar a se passar cenas assim, na minha imaginação, foi um pulo. Olha, eu até tentava evitar, mas começou a ser mais forte do que eu. Por exemplo, um dia eu vi ela colocando as lingeries lavadas na cerquinha que havia assim na lateral da casa, e alguma coisa aconteceu. Fiquei olhando para aquela e comecei a imaginar, sabe, eram peças minúsculas, delicadas, e foi inevitável ficar imaginando a minha cunhada usando. Isso começou a mexer com a minha cabeça. Coisa que eu juro, antes não acontecia. Um dia, a própria Solange veio conversar comigo. Entre uma coisa e outra, ela me fez aquela pergunta. O que tá vindo com a Dani, hein, Nilson? Ela fala alguma coisa de mim pra você? Daniela? Não. Quer dizer, às vezes, ela é meio doida. Tá meio ciumenta demais. Não sei o que tá acontecendo com ela.
Tá, mas o que ela fala pra você? Porque ela tem dito umas coisas tão esquisitas. Não fala nada. Nada assim especial. Você sabe que esses dias ela veio me falar, me chamar a atenção, né? E dizer que eu fico me exibindo pra você? Você acredita? Não, me responda. Alguma vez eu já fiz isso? Ou já falei alguma coisa que desse a entender que eu quero alguma coisa com você? Claro que não. É a loucura da cabeça dela. Não esquenta. Não liga, viu? Daniela realmente está passando uma fase meio difícil, sei lá. Tá meio ruim da cabeça. Eu acho que tá mesmo, viu? Olha que qualquer dia desses, o cara pode dar em cima de você. Só para dar um motivo para ela ficar falando o que ela anda falando. Olha, não sei se minha cunhada disse aquelas palavras de brincadeira para me provocar ou de raiva que ela tava da irmã. Só sei dizer que aquilo teve um impacto grande em mim. Tanto que fiquei ali pensativo, olhando para ela. Eu talvez não devesse ter feito aquilo. Aliás, nem sabia se a Daniela já tinha comentado alguma coisa com ela. Mas acabei lhe contando do sonho que sua irmã havia tido com nós dois. Contei tudo. Inclusive que o nosso casamento estava meio estremecido por causa disso. Ela achou graça. Sério que ela sonhou com a gente transando? Então é por isso que ela tá desse jeito, né? Deus, que loucura. Realmente era uma loucura. Só que ao mesmo tempo já tinha se transformado numa loucura que estava tomando conta da minha cabeça. Tanto que a gente ficou se olhando assim, meio sem graça, até que ela falou: sonho louco, hein? Já pensou? Nós dois na cama? Pois então, louco mesmo. Só que olha, Solange, não vou mentir pra você, viu? Sei lá se foi por esse sonho que ela comentou comigo, que deixou ela do jeito que ela tá, né? Mas depois, e olha que foi uma coisa sem querer, não... Mas depois eu me peguei pensando na gente na cama. Aliás, esses últimos dias, desde que ela veio com essa história aí de me acordou me sacudindo, que eu não tenho pensado em outra coisa. Ando com a minha cabeça a mil por tua causa. Sei que você não teve culpa, né? Mas falei aquilo, fiquei olhando pra ela. Mas sabe quando você fala e já se arrepende? Meu Deus, onde que eu tava com a cabeça? Como que eu tive cara pra falar aquilo? Fiquei assustado porque ela ficou me olhando assim como se não tivesse acreditando que eu tivesse dito aquilo. Até que sorriu e falou: você também é outro louco, né, Nilson? Eu sou tua cunhada, irmã da tua irmã, esqueceu? Não, claro que não. O que você quer que eu faça? Falei aquilo e olhei para ela bem sério, porque, olha, foi me dando uma vontade, coisa louca, meu Deus. Eu nunca tinha tido, ou pelo menos nunca tive consciência de atração nenhuma por ela. Nunca tinha olhado para ela com alguma intenção. Mas agora, depois de tudo aquilo, depois daquele episódio da minha mulher me acordar de noite com ciúme de mim, porque ela tinha sonhado que eu estava junto da sua irmã, aquilo me forçou a começar a pensar também. A minha intenção, na verdade, lá no fundo, era provocá-la e fazê-la saber da atração que ela estava despertando em mim. Até porque, naquelas alturas, eu percebia, será que eu estava enganado?
Mas eu percebi que ela também me dava uma certa abertura. Tanto que aquele primeiro dia, ela chegou a dizer: olha que qualquer dia desses, eu vou dar em cima de você mesmo, só para falar com razão. Quer dizer, se a pessoa não está com uma certa disposição para... Ela não fala uma coisa dessa, ou fala? Só que, quando eu falei aquilo, para provocá-la, eu acho que ela deve ter percebido o perigo, tanto que tirou o corpo fora. Olha, deixa eu ir, daqui a pouco a Dani chega e pega a gente aqui conversando, é bem capaz de pensar bobagem. No que ela se virou para tomar o rumo da porta, eu a chamei e segurei sua mão. Foi um gesto impulsivo. Olha, eu fiz aquilo, juro, sem raciocinar, não foi uma coisa planejada. De repente, me deu a ideia e eu a segurei pelo braço, a puxei para junto de mim e a abracei, ao mesmo tempo que encostei minha boca na sua. Eu tinha certeza que ela não ia me evitar, porque lá no fundo ela talvez também quisesse aquilo, só que não. Ela me empurrou. Para minha surpresa, ela me empurrou. Se desvencilhou de mim. Que isso, Nilson? Ficou louco? Falou aquilo e foi embora. E o problema é que depois desse dia, parece que a minha vida virou de ponta cabeça. E aquela vontade que me deu de repente de beijá-la, se multiplicou. Essa mulher, e eu juro por Deus que antes não era assim. Não era. Foi depois que a maluca da Daniela inventou aquele sonho e me acordou, sabe? Me sacudiu, me acusando de estar com a irmã dela no sonho. Olha, coisa de louco. Ele que sonhou e ficou zangado comigo. Diz que no sonho eu estava correspondendo, mas o sonho era dela, meu Deus. Pois aconteceu que desde aquele maldito acontecimento, eu comecei a pensar nessa menina e começou a aumentar o meu desejo por ela. Não era assim. Eu juro que não era. Não estou conseguindo tirar a Solange da minha cabeça. Ela me tira do sério. Quando a vejo, eu me transformo. Me sinto meio perdido, principalmente se minha mulher estiver do meu lado. Porque eu sei que ela está me olhando, que ela fica me observando, prestando atenção em tudo que eu faço, controlando até mesmo o meu olhar. Morro de medo de pronunciar seu nome da minha cunhada, enquanto duro, ou enquanto faço o amor com a minha esposa. Porque nessas horas eu fecho os olhos e aquilo que nunca tinha acontecido antes anda acontecendo nos últimos tempos. Fecho os olhos, mas é na minha cunhada que eu penso. Já me aproximei dela mais 2 ou 3 vezes para falar do que eu estou sentindo. E também já a convidei para conversarmos em outro lugar. Mas ela não dá abertura. Me chama de louco. Na última vez, me pediu até para parar com isso. Porque, do contrário, vai ser obrigada a contar tudo para minha mulher. E aí, se contar, vai ser meu fim, né? Maldito sonho. Nem fui eu que sonhei. Mas foi esse sonho que me fez ficar enfeitiçado pela Solange. Foi por causa dele que eu comecei a reparar nela, a pensar nela direto, a sonhar com ela, a imaginar nós dois juntos, a desejá-la mais do que tudo. A imaginar que é ela que está comigo na cama
enquanto faço um amor com a minha esposa. Isso se tornou um tormento para mim. Tenho medo de acabar botando tudo a perder, meu casamento, inclusive. Gosto da minha mulher. Não quero acabar com o nosso envolvimento, um casamento que já dura, mas ao mesmo tempo, o desejo por essa menina está me enfraquecendo e está me enlouquecendo, está me deixando doido. Isso está sugando a minha energia. Nunca aconteceu nada entre nós, a não ser aquela tentativa de beijo, porque nem beijo foi. Ela não correspondeu. O máximo que senti foi seu corpo junto do meu. E mesmo assim, não foi nenhuma coisa consensual. Não foi ela que quis me abraçar também. Fui eu que a segurei e a puxei para junto de mim. Tenho medo de me aproximar e ela acabar cumprindo a ameaça, contar tudo para Daniela. Aí mesmo é que o clima vai azedar de vez na minha casa. Mas olha, muito da culpa é dela. Lá no começo, ela falou aquela frase, e olha, eu tenho para mim que foi aquela frase que me deixou doido. Quando ela falou, olha, qualquer dia desses, eu vou dar em cima de você, viu? Mesmo. Para dar razão para ela ter essa desconfiança absurda. Sabe, foi aquilo que ela falou que me deixou cheio de ideias. Só que depois, ela puxou o carro. Sabe, deu o tapa e agora está escondendo a mão. Ameaçando até contar tudo para Daniela. Maldito sonho, porque deu um nó na minha cabeça. Embora nem tenha sido eu quem sonhou. Para mim, a Solange era uma mulher como outra qualquer. Nunca tinha despertado nada em mim assim fora do lugar. Só que agora, essa menina vive nos meus sonhos. Domina os meus pensamentos. Não me dá um segundo de trégua, um segundo de paz.